Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, estou aqui para gravar o episódio número 55. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022, segunda-feira. Vamos falar hoje dos jogos que eu cheguei a fazer, os jogos de amanhã, a gente planejar alguns aí. E outras notícias aí, os aniversariantes do dia, do mês esportivo. Antes de a gente começar o assunto, falar das redes sociais, a gente tem o Twitter, Lado B do Trader, o YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Então quem puder segue a gente lá, dá uma moral. E o e-mail ladob-do-trader@outlook.com. Hoje o Cabal e José também não pôde gravar, então assim que der a gente grava, faz alguma live também para compensar aí. Mas eu acho que a gente vai mantendo o assunto, né? Quem preferir, eu tô subindo os podcasts lá no canal do YouTube, por enquanto só o áudio, então quem quiser escutar por lá, talvez prefere, pode escutar por lá também, tá bom? Além disso tem no Spotify, tem vários meios aí de assistir, a gente sempre põe os links nas redes sociais. Bem, vamos começar pelos aniversariantes do dia. O primeiro aí é o Miller, ex-atacante de São Paulo, seleção, Palmeiras, está fazendo 56 anos, também estava na seleção de 94, que foi tetracampeão, era reserva, mas estava na seleção. O Quagliarella, sempre tem dificuldade de falar o nome desse atacante, da Itália, hoje joga na Sampdoria, está fazendo 39 anos, ainda está em atividade, né? Um muito carismático aí, né? Certo, meio folclórico, Obina, né? Obina é melhor que Eto'o. Hoje ele não joga mais, está fazendo aí 39 anos. Acho que ele marcou mais época no Palmeiras, no Flamengo, né? Onde teve a musiquinha lá que eu falei aí. Era um atacante mediano, né? Nada demais, mas bem folclórico aí. Também está fazendo aniversário Julian Álvares, né? Que foi pro City, ex-River, fazendo 22 anos. Uma das promessas aí da Argentina. Deve evoluir bastante, né? Já é campeão do Libertadores, Supercopa da Argentina, do Campeonato Argentino, Copa América, ele estava no grupo, um jogador promissor aí. Hoje também fechou o mercado europeu, né? As janelas, teve várias transferências, várias não, mas assim, chegaram algumas contratações aí de última hora, vamos falar assim, né? Entre elas o Everton, né? Além do Lampard como treinador, anunciou também o Dele Alli, ex-Tottenham, né? Teve uma grande fase no Tottenham, mas não vinha tão bem, né? Foi pra lá. E também o Van de Beek, ex-Manchester United, não tava jogando tanto, foi pro Everton, né? O Everton dando uma... Acho que para o padrão Everton foram boas contratações, o Dele Alli é uma boa aposta, né? Eu acho que pode vir a melhorar o time, né? O Aubameyang no Barcelona, teve algumas contratações aí de última hora aí, movimentando o mercado. Bem, vamos começar aí pelos jogos de hoje, que teve. O primeiro foi Estoril e Paços de Ferreira, Primeira Liga. Eu não sou muito fã de português, né? Mas como não tá tendo muitos jogos, aí eu acabei fazendo esse jogo. Foi logo assim que eu terminei ali o trabalho convencional, fui fazer o jogo. É um jogo que não me agradou muito, duas equipes bem, vamos falar assim, com dificuldade de atacar. O Estoril tem 7, não tá tão mal no campeonato, mas não demonstrou pra mim muita superioridade, não. Tava igual o jogo. No finalzinho teve uma expulsão do Estoril, o Arthur ex-Santos, acho que ele jogou, não sei se foi no Chapecoense também, acho que foi no Chapecoense. Foi expulso aos 75, coloquei uma moedinha ali de limite, esperando que o Paços de Ferreira talvez partisse para cima, né, aproveitando a superioridade, mas não fez muita coisa. O outro jogo que eu fiz foi Paris Saint-Germain e Nice.
esse time do Paris Saint-Germain, ele chega a me dar raiva, tem hora. Porque é um time que no papel tem tudo para ser uma grande equipe, né? É, tem grandes jogadores em todas as posições, mas o técnico não consegue dar conjunto para esse tipo de time, segurança defensiva principalmente. O Mbappé começou no banco, a linha de frente estava Messi, Icardi e Draxler. Mas tinha Verratti jogou, Danilo Pereira, Dander Herrera, Kimpembe, o Donnarumma no gol. Não tava um time reserva não, né? Até eu tava com bastante titulares. Mas para mim o primeiro tempo eu gostei do Nice, algumas escapadas, estava assustando. O time do PSG, a recomposição, o sistema defensivo é muito exposto. Muitas vezes era 3 contra 2, 4 contra 2 em contra-ataque ou roubada de bola. Então não me senti seguro em entrar a favor do PSG em momento algum nesse primeiro tempo. Também não procurei gols nesse primeiro tempo. Achei que eu queria um PSG melhor no jogo para me tentar buscar algo. Ficar dependendo só do Nice eu não queria. No segundo tempo, principalmente depois que entrou o Mbappé aos 64 minutos, saiu o Icardi. Eu achei que o PSG melhorou, pelo menos ofensivamente. Tentei buscar um gol no final e algo a favor do. E eu deixei uma moedinha no PSG, mas moeda de over. E não rolou. Teve uma certa pressão ali no final, principalmente nos últimos 10 minutos. O PSG pressionou bastante, 10, 15 minutinhos. Mas não teve nenhum gol, né? E aí foi para os pênaltis. O primeiro errou o PSG, com o Paredes, mas depois o Nice errou também. Depois no final o PSG errou outro. E aí quem batia por último era o PSG, já estava nas alternadas. E o PSG foi eliminado, né? O Nice não é um time tão ruim, mas não tem como, né? A diferença é brutal. O PSG tinha obrigação de passar, né? Tem obrigação na França, né? E se você não passa jogando bem, aí ok, né? Jogamos bem, demos azar, perdemos muitos gols, o time aproveitou e fez um gol. Ou foi uma falha individual, beleza, mas o time não encaixa, né? Tá jogando muito mal. Vamos ver aí nas próximas competições, provavelmente Liga dos Campeões, né? Vamos ver. Outro jogo que eu fiz foi da La Liga 2, Ibiza e Zaragoza. A La Liga 2 é um campeonato que eu venho fazendo assim quando tem menos jogos, até gosto de fazer. Tô gostando de fazer mais a La Liga 2 que a La Liga, sinceramente. Bem, o Zaragoza começou pra mim o jogo mais igual, até talvez o Ibiza um pouco melhor, tava jogando em casa, mas o Zaragoza achou 2 gols ali, fez um aos 15 e um aos 24, 2-0. Eu achei que a hora que fez o gol tava com. O jogo tá começando a abrir, já tava dando pra ter uma leitura. Mas acho que somente no segundo deu uma mancada, não entrei. Talvez esperei uma confirmação melhor, né? Por ser time de segunda divisão, talvez você fique um pouco receoso questão da. Tá aberto, mas o time tem dificuldade, com menos técnica, né, para fazer gols. Então eu esperei um pouquinho a mais ali, devia ter entrado. No segundo tempo, o Ibiza veio para cima, uma pressão muito grande. Não entrei em nada a favor do Ibiza, mas eu acho que talvez poderia ter entrado também. Eu acho que faltou um pouco mais de agilidade para mim aqui, porque ele foi fazer o primeiro gol só aos 61 e fez o empate aos 65. E eu fiquei muito focado no Daronco, esperando o odd. Então acho que tem hora que talvez eu não sei se isso acontece com vocês também. Talvez você fique focado muitas vezes em mercados específicos. Não que você fica caçando o mercado. Por exemplo, eu também trabalho match odds, né? Ou alavancagens, por exemplo. Eu vejo que um time talvez está perdendo por 2-0, mas ele voltou muito bem. Posso tentar alguma moedinha ali de alavancagem, num lay, por exemplo. Mas nesse caso, eu acho que eu fiquei esperando muito o Daronco. E aconteceu de não entrar. Talvez na moedinha de alavancagem, poderia ter entrado. No over à frente. Que esse talvez estava mais claro ainda. Então acho que foi um pouquinho de falha minha nesse jogo.
Então acabei não pegando nada, também não entrei. Depois do 2-2 não quis entrar. Deixa eu ver se eu cheguei. Ah, tá, teve mais um jogo aqui. Esse da Ligue 1 da Inglaterra, né, a terceira divisão. Esses jogos da terceira praticamente eu não faço porque é difícil, né? Sempre nos horários de outros campeonatos maiores, a maioria das vezes. Então, Premier League, eu prefiro a Premier League. Talvez a segunda divisão, né? A Championship, acabo fazendo a segunda. Mas esse jogo aí tava no horário que só tinha mais um ou dois junto, então fiz também. Foi um jogo bem legal, foi Portsmouth e Charlton. Ficou 2-1 pro Charlton fora de casa. Foi um jogo para mim que deu leitura, principalmente no primeiro tempo, que ia sair gols. Eu consegui pegar um limite HT. E no segundo tempo, não tentei mais nada. Achei que o jogo deu uma quedinha um pouco. O Charlton para mim estava até melhor quando levou o gol do Portsmouth. Então eu acho que foi um jogo legal, até gostei. Talvez possa até vir fazer mais jogos desse campeonato, né? Acho que eu não cheguei a fazer mais nenhum hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha jogos à noite, tinha um da Copa do Nordeste, tinha Red Bull e Bragantino e Guarani. Tinha dois colombianos, não fiz. Sinceramente, eu dei uma apagada no sofá ali, acordei e já estava acabando. Então não cheguei a fazer. Então não vou comentar porque eu não tenho nada para acrescentar, né? Como eu não fiz o jogo. Vamos falar dos de amanhã, que tem uns jogos de seleção e tal. Aí a gente planeja aqui. Bem, amanhã tem os jogos da América do Sul, né? Da eliminatórias da América do Sul. Vai ter Bolívia e Chile. Bem, a Bolívia em casa sempre é aquele negócio da altitude, né? Eles ainda têm chance de ir para a Copa do Mundo. Então, eu creio que eles vão entrar bem a sério. O Chile também tem. Mas creio que o Chile não vai sair para cima da Bolívia, né? Na altitude não é um local fácil, né? Vamos falar assim, para quem não está acostumado. Então é um jogo que lá eu acho que a Bolívia entra com uma certa vantagem, até pela idade da equipe do Chile. O Chile está com a equipe aquela geração já está bem envelhecida. O Vidal, Medel, então assim, Vargas, os principais jogadores aí já estão na idade avançada, né, assim. E na altitude isso ainda pode vir a piorar nessa questão da idade, o jogador não aguenta e tal. No momento é um jogo de 6 pontos, né? O Chile está em sétimo com 16, a Bolívia em oitavo com 15 e a repescagem é 19, então quem ganhar, faltando 3 jogos, ainda continua na briga. Quem perder, provavelmente já não vai ter chance, muita chance, né? Então é um jogo de vida ou morte. Vai ser às 5 horas, jogo isolado. Um jogo, acho que vai ser legal de fazer, as duas equipes atrás. Fico um pouco inclinado que eu acho que a Bolívia deve comandar o jogo. Mas buscar algo a favor da Bolívia também tem que ser bem claro, né? Mas eu imagino a Bolívia buscando gols aí. Quem sabe oportunidades para buscar gols. Outro jogo é Uruguai e Venezuela. Venezuela não tem mais chance, está em último, né, com 10 pontos. E Uruguai, se quiser ir para a Copa, tem que ganhar, né? Ele é o quinto colocado, 19 pontos. Ele pode ultrapassar o Peru nessa rodada, que está um ponto à frente com 20, que ele vai direto, né? Tá indo direto para a Copa. Eu acho que também isso aí, o Uruguai é favorito, né? Não tem muito que caçar no jogo, a não ser algo a favor do Uruguai ou gols. Lembrando, eu acho que esses jogos, assim, quando chega mais pro final é bom, porque as equipes, final de jogo, talvez não saia o gol ainda, a equipe vai em cima mesmo, vai procurar algo. Então, oportunidades aí vai aparecer. O Uruguai está começando aí com a odd mais ou menos de 1,30. Então, tem que estar com... nessa odd eu não animo muito no Uruguai. Vamos ver como é que ele vai estar jogando. Talvez esperar um pouquinho, se não fizer o gol ali, ela dá uma melhorada e tal. Argentina e Colômbia, jogão, né? Apesar que a Colômbia não vem bem. A Argentina já tá na Copa, 32 pontos, né?
A Colômbia também está junto com o Chile, com a Bolívia, com o Uruguai e Peru disputando essas duas vagas aí. O Equador praticamente já está classificado. Bem, a Colômbia está 2 pontos atrás do Uruguai, que é o time que está na repescagem. Então, para ela, no mínimo, é um empate, né? Faltando 3 jogos aí, no mínimo ela tem que arrancar um empate. A Colômbia é um time que não leva tantos gols, mas também não faz. Muita dificuldade para fazer. É muita. E a Argentina é uma seleção também que não me agrada muito, mas aqui na América do Sul ela, somente em casa, claro, entra como favorita. Mas é aquele negócio, né? A odd da Argentina está quase 2. Vamos ver aí o interesse da Argentina, a equipe que vai entrar em campo. A gente tem que ficar de olho aí essas questões também. Talvez o técnico vai testar algum jogador, até por já estar classificado, então vamos esperar. Mas é claro que o gol é algo a favor da Argentina antes da leitura de jogo, de ver as seleções que vai jogar e tal. Brasil e Paraguai. O Brasil também, como a Argentina, já está classificado. Amanhã vai jogar, alguns jogadores não vão jogar. O Tite falou que os jogadores do Real Madrid, devido ao jogo da Champions League, não vão jogar, vão ser poupados. Então, Casimiro, Militão, Vinícius Júnior, né? Acho que são esses. O Paraguai também já está praticamente fora. Está com 13 pontos, 6 atrás do Uruguai em 3 rodadas. É muito difícil, porque ainda tem os times entre eles. Então, o Paraguai entra como franco atirador, o Brasil favorito. Vamos ver como é que a seleção do Tite vai entrar para jogo, né? Talvez ele coloque alguns jogadores aí que estão querendo mostrar serviço, que ainda tem chance de ir para a Copa. E também tem que ver como é que vai jogar, né? Porque faz um gol muitas vezes o Brasil e ele morre em campo, não quer se expor, segura um 1-0 ali. Então vamos ver. Mas o Brasil, claro que é favorito. O Paraguai é bem fraco, tem uma zaga, um sistema defensivo relativamente bom, mas é só, né? E o outro jogo também acho que vai ser um jogão. Peru e Equador. Terceiro e quarto, né? Peru com 24. Não, desculpa. Equador com 24 e Peru com 20. O Peru também, se quiser ir para a Copa, ele não pode perder esse jogo. Ele corre o risco até se empatar o Uruguai, que vai pegar a Venezuela, passar ele, né? A tendência é o Uruguai ganhar. Então ele deve jogar pela vitória. O Equador, para mim, é a terceira melhor seleção da América, atrás apenas do Brasil e da Argentina. Uma seleção muito forte fisicamente. Ela já tem um ímpeto ofensivo legal, consegue atacar. Claro, não é nenhuma. Vai chegar na Copa com chances. Não, mas aqui no continente ela tá bem. Eu acho que tirando o Brasil e a Argentina aí, ela tá jogando bem. Até conseguiu empatar com o Brasil em casa. O Brasil jogou mal, claro, mas conseguiram. E esse jogo eu também imagino para gols. Imagino o Peru tentando. O Equador não é um time que fica defendendo. Também ataca bastante. Então vai ser legal de fazer. Então devo ir atrás de gols aí. Em algum momento imagino que as equipes vão estar atrás de gols aí. Se o Peru sair na frente, o Equador não vai querer vai querer no mínimo um empate. Se o Equador sair na frente, o Peru vai ter que virar o jogo, se quiser ainda para a Copa. Então, um jogo para ficar de olho. Amanhã também vai ter alguns jogos da Copa do Mundo da eliminatória da Ásia. O campeonato da Ásia, a gente tem alguns favoritos, né, claros ali. Então, Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Irã. São seleções que sempre estão na briga aí nos últimos anos, né, nas últimas Copas para ir. Matematicamente, quem já está classificado é só o Irã. Ele já classificou no grupo A. E o Irã vai jogar com o Emirados Árabes, que ainda tem chance de ir para a Copa, né? Não direto, mas ele pode passar para a terceira fase aí. Acho que vai para repescagem. Então ainda tem chance. Então é um jogo que a gente tem que ficar de olho se o Irã, como é que o Irã vem, se vem com titulares ou não. Mas eu acho que talvez um dos grandes jogos vai ser Japão e Arábia Saudita. O Japão ainda
pode perder a segunda posição para a Austrália, está só um ponto atrás, então o Japão jogando em casa deve ir atrás dessa vitória. É um jogo que a gente pode ficar de olho, 7h10 da manhã, né, quem tiver condição de fazer esse horário. Deixa eu ver se tem mais algum aqui com... eu acho que os grandes, os mais equilibrados, talvez sejam esses, né? Oman e Austrália. A Austrália é franca favorita. Síria e Coreia do Sul. A Coreia do Sul também é franca favorita. E Vietnã e China. E Líbano e Iraque. O Líbano ainda tem chance, deve de pegar a repescagem. Pode até ser um jogo legal, mas são jogos aí que só live mesmo, não tem muito o que falar, né? A gente vai ter 2 jogos do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa, Botafogo e Ferroviária. Vamos falar desse Palmeiras, né? Bem, o Palmeiras dos clubes paulistas é o que vem melhor. Talvez até nacionalmente, até porque o Atlético e o Flamengo ainda não jogou com os titulares 100%. O Atlético estreou alguns, o Flamengo ainda não estreou nenhum. Estava jogando sub-20. É um jogo para buscar algo a favor do Palmeiras, não tem muito que... Eu até vi um jogo do Água Santa, é um time... Ok, não é um time muito ruim, mas também não tem nada demais, né? O Palmeiras franco favorito em casa. Mesmo se poupar alguns jogadores aí, não tem muito o que procurar além de algo a favor do Palmeiras. Lembrando que a gente sempre fala antes da partida, né? E vai confirmar isso em live. Pode chegar lá o Palmeiras não jogar nada e não ter oportunidade. Mas pré-live não tem muito como fugir disso daí. Bem, além disso, vai ter um bom jogo aí pela Ligue 1, que é Lyon e Marseille, lá na França. Bem, o Lyon perdeu um jogador aí, o Bruno Guimarães, né? Que foi pro Newcastle que fez algumas contratações aí, até para tentar uma queda lá na Premier League, né? Acho que ele está em último. O Lyon está em 11º e o Olympique de Marseille em 3º, indo para uma Champions aí na fase de grupos. Desculpa, na pré-Champions, na verdade, naquela fase ali antes dos grupos. Bem, o Lyon, eu gosto do time do Lyon. Eu acho que é um time que tem, talvez com mais umas 2, 3 peças com boa qualidade a nível da França, ele disputaria ali as primeiras posições. O Marcelo, eu acho que no papel é melhor, até pela posição no campeonato, né? Ele está com 40 pontos, o Lyon está com 31, 9 pontos aí de diferença. Mas o Marcelo, ele tem uma certa dificuldade com times de bom contra-ataque, né? E o Lyon tem alguns jogadores ali que puxam bem esse contra-ataque. Então, é um clássico, dois times grandes na França. Então, acho que é para live, mas eu imagino um jogo para gols, até pelas peças dos dois times. Tem o Paquetá lá no Lyon. O Marcelo tem também, pelo estilo do São Paulo, ele joga bem avançado. Eu imagino um jogo para gols aí. Teve um jogo, tem uma certa rivalidade entre as torcidas. Alguns problemas que teve nos últimos confrontos aí. Então creio que deve ser um bom jogo aí para operar. Para quem quer gols ou trabalha com over, né? Acho que vai ser legal sim de dar uma olhada. Bem, além disso, a gente vai ter Championship, vai ter Ligue 1, que é a terceira divisão lá da Inglaterra. Então são campeonatos aí que a gente não faz tanto, não tem tanto para falar pré-live, né? Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui. Mas é isso aí mesmo, acho que não tem muito o que falar. Como teve poucos jogos, eu vou falar um pouco do mês, desse final de semana, que eu cheguei a fazer, né? Não sei como foi o de vocês. Bem, esse final de semana eu achei que até tinha muitos jogos, em quantidade, mas tinha algumas questões que eu achei muito jogo de estadual e muito jogo de segunda divisão da Europa, né? Tinha lá a Liga 2, tinha... Não sei se tinha... Acho que teve Bundesliga 3, né? Terceira divisão. Então teve muitos jogos não de primeira linha, vamos falar assim.
Talvez o Português tenha sido o campeonato ali que teve alguns jogos. Teve o Sporting jogando, teve o Porto, né, no domingo. Teve Belga também, Copa da França, Série B da Itália, segunda divisão da Holanda e aí estaduais, muitos estaduais, né, campeonato colombiano. Eu fiz os jogos, né, como fiz sábado, domingo, praticamente trabalhei o dia inteiro. Comecei até cedo ali, por volta das 9 horas. Fui até quase de noite. Domingo até fui um pouquinho mais tarde, até a noite. Mas não foi muito bom pra mim, não. Foi jogos que eu tive dificuldade. Jogos não foram muito over. Alguns jogos eles enganaram. Saí num Red, né, esse final de semana. Não foi nada muito expressivo. Assim, tudo dentro da gestão, né? Tudo Red. Querendo ou não, Red é ruim, qualquer tamanho que seja, né? Mas foram jogos que eu não dei tanto lucro, né? Teve os jogos da América do Norte, da eliminatória da CONCACAF. Quando chegou a noite, eu já estava um pouco cansado. Não cheguei a fazer alguns jogos, então fiz mais dos times de dia. Então, assim, para quem está começando, para quem já tem um tempo também talvez não teve um final de semana tão legal, é ter a cabeça no lugar, manter a gestão. Muitas vezes a gente acostuma muito com aquele ritmo, né? Todo final de semana, muitos jogos, jogos importantes. E aí quando vem esses final de semana assim que não tem tantos jogos assim dos maiores times que a gente acompanha, talvez a gente quer manter a mesma pegada, acaba não rolando. Mas isso daí, eu acho que mesmo não tendo sido um final de semana bom, acho que eu peguei muito informação, experiência. Você vai pegando alguns times ali que você não está fazendo há tanto tempo, constante, você faz de novo, você vê como é que tá o certo campeonato. Então, igual por exemplo, Belga fazia um tempinho que eu já não fazia tanto, porque estava com dificuldade de odd, fiz alguns jogos, né? E é isso. Eu não gosto muito de data FIFA. Seleções para mim somente quando é fora de competições oficiais, assim, por exemplo, a Eurocopa. Eu acho que não tem tanta disputa, são jogos ruins na maioria. Aqui na América do Sul é muito ruim. A Copa Africana está sendo para mim muito ruim. São jogos ruins, seleções muitas vezes não faz poucos gols. Então, não estão sendo campeonatos para mim muito legal de fazer. Mas é isso, só passar esse feedback, né? Muitas vezes a gente fala só dos greens, né? Do que deu certo, mas também tem que falar o que deu errado, né? Eu não vou passar jogo aqui que eu fiz, né? No domingo, senão vai ficar muito extenso. E a outra coisa que aconteceu também, que é isso que estraga muito o psicológico, tem hora. Por exemplo, eu entro muito Daronco. Eu Daronco eu espero certo tempo ali de head da stake e fecho, né? Eu não seguro até o final, porque a stake é de match odds, é uma stake grande. Então eu seguro durante um tempo, que é de acordo com o meu método. E aconteceu muito assim, vou entrar minha odd mínima ali, tô esperando. A hora que tá quase chegando, faltando pouco para chegar, saiu o gol. Aconteceu muito. E aí você fica puto, porque você tá esperando o momento, o jogo tá te dando leitura, mas você tá seguindo o método, você não quer entrar antes, né? Você tá seguindo para entrar a fazer a cartilha. Aí saiu muito, aconteceu muito, saiu esse gol antes. Então, para mim, para Daronco não foi legal. E também aconteceu, já entrei, segurei durante o tempo, o jogo tá dando leitura, tá com cara de gol, não saiu. Fechei, lance seguinte, sai o gol. Então, assim, muitas vezes vai te cansando mentalmente, porque você tá trabalhando ali em cima daquilo. E são momentos que você espera praticamente o jogo inteiro para fazer aquela entrada, né? E quando você faz, ou quando você vai fazer, dá errado. Então, muitas vezes você tem que ter muita cabeça fria, tranquilidade, e pensar que o outro dia vai ser diferente, que você tem que manter aquilo ali. Então, é isso, né? Só passar esse feedback aí. Então, pra mim, aconteceu muito isso. Teve até um dia no domingo que eu dei uma parada. Domingo tava mais devagar ali depois do meio-dia. Parei 1, 2 horas, descansei, depois voltei de novo. Então, é isso que a gente tem que entender.
Eu acho que muitas vezes você quer ter daqui dê certo todo dia. Mas não é assim, né? Se fosse assim era bom, mas muitas vezes não é só você que ganha. E para os outros ganhar, alguém tem que perder. Então muitas vezes você está no over, o outro está no under. E ele também pega os greens dele, né? Então é isso aí que a gente tem que entender. Então por isso que a gente tem que aprimorar a leitura, ficar mais concentrado. Eu acho que uma coisa que eu aprendi quando tá esses jogos que não é tão comuns da gente fazer, diminuir a quantidade de jogos. Ah, eu faço 4 jogos. Não, vou fazer 2, ou 3. Se eu faço 3, faço 2, faço só um. Então, acho que quanto menos conhecimento, mais atenção você conseguir demandar em cima de tal jogo, acho que melhor vai ser para você concentrar e para você minimizar o erro, né? Vamos falar o erro assim, mas minimizar ali a entrada da errado, né? Acho que mesmo assim pode dar errado, futebol não é uma ciência exata, mas é isso daí. Eu acho que o negócio é manter método. Tô com pouco foco, não tem tanto conhecimento do time. Reduz os jogos, né? Vamos fazer menos jogos. Talvez se você prestar mais atenção em um jogo, conseguir pegar um green nele, ele vale talvez por 4 que você estava assistindo. Quisesse assistir, né? Então é isso. No mais, então, galera. Boa sorte para quem for. Bom trabalho, né? Para vocês que for trabalhar amanhã aí. Tomara que quem vem numa boa fase continue. Quem não vem tanto numa boa fase melhore. E depois a gente volta aí para comentar como é que foi, o que aconteceu, se deu certo, se não deu. E é isso daí. Tomara que tá quase acabando essa data FIFA, né? E a gente já volta, vamos falar assim, ao normal. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez aí por vocês terem escutado o podcast. Vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal aí para gravar junto. E é isso daí. Um grande abraço, até mais.